Esse vídeo aqui é para as mulheres que já estão cansadas de tentar fazer uma dieta e falhar, de tentar entrar no processo de emagrecimento e não conseguir, de pagar academia, de pagar Nutri, de pagar coisa online, de pagar e não fazer, porque não consegue executar, não consegue ter constância. Tudo isso está relacionado à dificuldade que você tem de desenvolver uma identidade magra. Você não está conseguindo porque você não se vê nesse lugar ainda. E nesse vídeo aqui eu vou te passar 6 passos muito simples para que você consiga desenvolver, começar a desenvolver essa identidade magra, para que você finalmente viva em paz dentro do seu corpo, viva em paz com o seu próprio processo e consiga viver um processo de emagrecimento que seja mais leve, que seja mais respeitoso com você, que seja menos sofrido. Eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender como mostrar para o seu cérebro, como ensinar o seu cérebro a parar de ser comida como forma de regular as emoções, para que você desenvolva dentro de você essa identidade magra, para que você consiga emagrecer com muito mais leveza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Antes de eu te passar o passo a passo de fato, é muito importante que você entenda um conceito. A mulher que você quer se tornar, aquela mulher com o tanto de peso a menos que você está buscando perder, aquela mulher que tem aquele corpo com aquela definição, que se sente daquela forma bonita, que se sente autoconfiante e não sei o que, entenda que ela é diferente da mulher que você está hoje. Falando em voz alta parece óbvio, mas às vezes essa ficha não caiu. Que para você se tornar aquela mulher, você vai ter que se tornar aquela mulher. Você não vai poder estar no corpo daquela mulher sendo a mulher que você é hoje. Porque não tem como, porque se você fosse a mulher, se você fosse aquela mulher, você já seria aquela mulher. Isso aí parece um jogo de palavras meio esquisito, mas assim, o que é importante é que você entenda é que você vai ter que viver dentro de um novo corpo. Você vai ter que ser uma nova mulher, um novo corpo, com uma nova vida, com novos hábitos, com uma nova forma de se enxergar, com outras novas prioridades, com novos gostos. Você entende que é uma grande mudança, é o que eu sempre falo aqui no canal, a mudança de identidade, a mudança da sua personalidade. Cássia, mas a minha essência, não tô falando disso, a sua essência, as coisas que são inerentes a você, a sua personalidade, assim, no sentido de o seu jeito, os seus traços, claro que isso vai se manter. Você não vai, assim, literalmente, né, mudar da água para o vinho, mas a mulher que você precisa ser para estar nesse lugar, com esse corpo, ela é diferente da mulher que você teve que ser até hoje para chegar onde você tá. Eu sei que falando assim é um pouco estranho e ao mesmo tempo óbvio, né, de dizer em voz alta. Isso serve para tudo, não só para emagrecimento, tá? Mas se você quer, por exemplo, mudar de trabalho, você quer mudar de país, você quer fazer uma mudança na sua vida, você precisa entender que a pessoa que sustenta aquele resultado, que vive a vida que você quer viver, ela é diferente da pessoa que vive a vida de hoje. Então, encare o processo de emagrecimento não como apenas uma mudança do seu peso, apenas uma mudança física, mas é a mudança de todo o seu estilo de vida. Principalmente falando de emagrecimento especificamente, porque tudo que você tem que fazer consistentemente para você emagrecer não está relacionado a coisas que têm começo, meio e fim. É diferente, por exemplo, de você, sei lá, querer fazer uma transição de carreira, né? É um projeto. Você vai começar, vai ter um processo e vai chegar onde vai terminar e você vai ver outra coisa. Com emagrecimento não é assim. Porque as coisas que você precisa fazer, comer certo, né? Seguir a alimentação correta, treinar todos os dias, ou enfim, com uma certa frequência, corrigir seu sono, beber água, suplementar, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem a ver com coisas da sua rotina. São coisas que você faz todos os dias, consistentemente, às vezes mais de uma vez por dia. Então tá muito mais relacionado aos seus hábitos, no sentido de
estilo de vida do que é um projeto. Esse é um grande ponto que eu pude observar conversando com muitas mulheres, é que elas encaram o emagrecimento como um projeto que tem começo, meio e fim. Deixa eu te falar uma coisa, não tem fim. Tem começo, meio e meio. Você vai perder o peso, claro, tem etapas, né? Vamos pensar dessa forma, não é que tem um fim, tem etapas. Tem a etapa onde você tá perdendo peso, tem a etapa que, beleza, cheguei no peso que eu quero, agora tem a etapa de manter esse peso, aí a sua vida muda, você envelhece, entra na menopausa, tem outro desafio, beleza, é uma nova etapa. Só que não é uma coisa que você vai encerrar, é uma coisa que você tem que manter constantemente ao longo da sua vida. E os seus hábitos, eles moldam profundamente a sua identidade. Eles dizem, na prática, eles evidenciam para o seu cérebro e também até para as pessoas ao redor quem você é de fato, quem você está naquele momento. Então, esse conceito é um conceito muito importante, que eu preciso que isso desça para o seu coração. Porque quando você vira essa chave, tipo, caraca, não é sobre, não, eu vou fazer uma coisa mirabolante aqui para emagrecer tantos quilos e depois. E depois, amada? Não, porque é o que eu escuto muito, não, porque a hora que eu emagrecer e a hora que eu tiver com o peso certo, eu vou me sentir empolgada, aí eu vou conseguir manter. Vai nessa. Boa sorte. Porque assim, não é assim que as coisas funcionam. Você aposta que, não, quando eu pego emagrecer, que é a parte mais difícil, e não é, tá? Tô dizendo já de antemão, perder o peso não é a parte mais difícil. Não, lá eu vou ter energia, eu vou ter disposição, lá eu vou ter ânimo para manter meus hábitos. Não vai, tá? Porque não aconteceu esse processo interno. A sua mente não acompanhou o seu corpo, entende? Então, é muito importante que você compreenda e que você trace esse cenário. Tem inclusive um vídeo que eu falei sobre isso, em que eu vou deixar linkado aqui nos cards, sobre custo, o quanto que custa para você. Você tem noção do valor, do preço que você vai ter que pagar, digamos assim? Porque eu não vou falar aqui sobre milagres. Eu não vou falar aqui que você vai, não, nossa, vai ser super fácil e vai dar tudo certo. Pode ser que você enfrente desafios, pode ser que leve um tempo. Eu não tô prometendo milagres aqui, enfim, tem muita gente que promete milagre e eu não quero ser mais uma. Então eu preciso que você seja fortalecida nessa ideia, que você entenda qual que é o custo, quanto custa ser, né, você incorporar, digamos assim, essa mulher que você quer se tornar. Porque, né, tem essa também. As pessoas, elas querem ter o resultado, elas não querem pagar o preço. Isso é pra tudo na vida, se você observar. As pessoas, elas querem, assim, super, nossa, não, eu quero ser rica, eu quero ser magra, eu quero ser tudo, eu quero casar, ter meus filhos e não sei o que, piriri, pororá. Beleza, então vai. Não, porque isso aqui não é difícil, porque não sei o que. Então, assim, então você precisa ter claro a imagem, a referência, o ponto onde você quer chegar no seu peso, no seu corpo, no seu estilo de vida, como é que você vai pensar e sentir, vão ser as suas prioridades, o que você vai gostar de fazer. Você precisa pintar esse cenário. E você precisa ter noção de qual distância que tá, qual que é a jornada e qual que é o preço disso. O que você vai realmente ter que fazer? É sobre pôr os pés no chão aqui, tá? Mas entenda que é totalmente possível. Totalmente possível. Eu gosto muito de ver vídeos, e aqui no YouTube tem vários, daqueles processos de emagrecimento, assim, de pessoas que eram muito, muito, muito obesas. Em que elas ficam ali, tipo, 5 anos perdendo o peso que ela tem, porque, né, é muito peso. E ele, todo dia, ela treinando, não sei o que, e vai aparecendo ela perdendo peso. Eu fico encantada com esse tipo de vídeo. Eu fico, caraca, essa pessoa entendeu. Essa pessoa entendeu que ela tava de um jeito, para ela chegar naquele ponto, ela tinha um percurso, e ela tava totalmente consciente do percurso, das dificuldades, do que ela tinha que fazer. E ela, por ela ter dentro dela já mudado essa chave, ela conseguiu manter a constância. Então é sobre isso que eu quero que você desça para o seu coração essa ideia. E esse passo a passo aqui, ele vai muito te ajudar a começar a dar esses primeiros passos nessa direção. Então, o passo número 1, eu já expliquei mais ou menos aqui para vocês. É você criar essa versão do futuro, é você ver, é você ter clara essa imagem. E assim, especifique, tá? Tipo, quanto que você quer perder,
de fato. Mas então não fique muito presa ao número, porque às vezes você acha que você tem que chegar no número, sendo que às vezes o seu corpo, ele tem um formato específico, e às vezes o número na balança não vai ser tão importante quanto o que você vai ver no espelho. Principalmente pensando na segunda etapa, que vem depois para o emagrecimento, que é você recuperar sua massa magra. Porque quando você perde muito peso, você perde muita massa magra também. É muito difícil você emagrecer mantendo massa magra. É um grande desafio, até pra gente que trabalha com nutrição, é um baita desafio você manter a massa magra ali. Então, depois que você emagrece, minha querida, você tem que ganhar massa. E ganhar massa muscular, amada, é muito mais difícil, assim. É muito desafiador, porque músculo é um negócio que demora muito para crescer e você perde assim, rapidinho. Então, você tem que pensar que às vezes o corpo que você está buscando tem menos a ver com o número e mais a ver com uma estética, que às vezes tem a ver com a musculatura e músculo pesa, enfim. Mas tenha em mente essa visão. Se você precisar, procure no Pinterest referências, procure se nutrir de boas referências, eu sempre falo isso por aqui. Se nutra de boas referências e assim, cuidado para você não ficar bitolado. Por exemplo, eu tenho, como vocês podem talvez estar reparando, é que vocês não me veem de corpo inteiro aqui no YouTube, né? Mas eu tenho os ombros mais largos do que o meu quadril. Né? Eu tenho o meu formato de corpo, ele, aqui em cima eu tenho a parte mais larga. Eu não tenho tanta curva, eu não tenho aquele corpo tipo Marilyn Monroe, sabe? Que é todo redondinho, assim, bonito, cinturinha fina. Não é meu tipo de corpo. Eu ficaria muito triste, muito bitolada e muito desesperada se o meu ideal de corpo fosse o corpo tipo Marilyn Monroe, né? Tipo, redonda, assim, com quadril redondinho e fininha, ou então aquela estética, aquele biotipo, né, das asiáticas, que é uma barriguinha super pequenininha e miudinha e fina e mãozinha. Eu não sou assim. Paciência. Eu roleta russa da genética, né? Ser desse jeito. Tudo bem. Eu quero ficar melhor que o meu corpo é capaz de ficar. E não na ideia de perseguir algo que o meu corpo não vai conseguir ser naturalmente, tá? Então, é muito importante que você procure entender qual que é a sua arquitetura, o que é possível dentro do seu corpo, dentro da sua fisiologia, dentro da sua arquitetura. Se você tem um quadril mais largo e aqui mais fino, talvez você queira, ou talvez você se nutra de referências de mulheres que têm um quadril um pouquinho maior. E talvez você comece até a achar bonito um quadril um pouco maior. Ou então, se você tem menos curvas, por exemplo, Gisele Bündchen. Todo mundo acha Gisele Bündchen maravilhosa, linda deusa, né? A mulher não tem quase nenhuma curva, gente. Pega as fotos da Gisele Bündchen na praia. A mulher é reta. Ela tem, assim, pouquíssima cintura. Então, assim, o corpo de cada um é bonito de um jeito, né? Tem uma estrutura. Então, foca em ser o melhor do que você é capaz de ser. Quando você tiver a imagem dessa mulher que você quer se tornar, bota uma roupa nela que você quer vestir, não sei. Você vai fazer o seguinte. Você vai, em algum momento em que você estiver tranquila, assim, talvez antes de dormir, ou enfim, só se imaginar dentro desta mulher, desta versão. Como se você projetasse a sua consciência para dentro dela. Como se você fechasse os olhos aqui e abrisse os olhos lá dentro. E eu quero que você realmente faça uma imersão nessa experiência. E tente aprender algo com essa versão sua. Faça perguntas para ela do tipo: o que você teve que fazer para chegar até aqui? O que você teve que deixar para trás para chegar até aqui? O que você teve que aprender de novo? O que você gosta agora? Como é que você se enxerga agora? Começa a fazer perguntas para que você acesse essa versão sua que já é essa parte que você quer se tornar. Conforme você vai fazendo essas perguntas, é como se você fizesse um saque contra o futuro. Você está indo na sua melhor versão, digamos assim, e pensando conforme ela pensa. Isso é como se você estivesse pegando emprestado o futuro, o que você já vai ser, e trouxesse para o agora. Isso é muito poderoso, é assim, simples de fazer,
E é muito poderoso, porque você não vai mais pensar com a sua cabeça de agora. Você vai pensar com a cabeça do seu eu do futuro. E você vai começar a tomar atitudes, a raciocinar a partir desta versão mais bem lapidada. Então, esse exercício, ele é muito, muito legal. É uma coisa que eu faço com as minhas clientes no Naturalmente Magra, que é meu acompanhamento individual. Né? Se você, inclusive, estiver se interessando sobre esse assunto, quiser conhecer o acompanhamento individual, aqui na descrição do vídeo vai ter vários links, né? Tem um link chamado Conheça Naturalmente Magra, que você vai entender melhor como é que funciona o acompanhamento individual. A gente vai poder conversar depois também. Fica aí ao seu critério, caso você se interesse em saber mais, caso você se identifique com a mensagem que eu tô passando aqui. Mas enfim, é uma coisa que eu faço com as minhas clientes, eu faço isso com elas na prática, né? Eu ajudo elas a construir essa imagem e tal. E isso é muito legal, porque dá muitos insights. Só que o ponto é, beleza, a minha versão do futuro falou que eu tenho que deixar pra trás tal vício, que eu tenho que deixar pra trás, às vezes, esse hábito, ou então que eu tenho que começar a fazer esse hábito. Aí o bicho pega na parte de fazer, na parte de executar. Ou seja, na hora que você for executar, que é o terceiro ponto aqui dos 6 passos, você tem que escolher algo que seja uma âncora para você, né? Então você não vai fazer tudo. Você vai, depois dessa experiência de você perguntar para sua versão do futuro o que ela faz, deixa de fazer, você traz para o seu presente, olha para o seu redor, olha para sua vida como é que ela tá e escolhe um hábito. Não é para fazer várias coisas. Não, vou começar segunda-feira, vou começar na academia, fazer dieta, vou dormir cedo, vou beber água. Calma. Escolhe um hábito. Para que ele seja sua âncora. Para que quando você fizer este hábito, você se lembre de você naquele lugar, naquela versão. Então, o hábito aqui, ele tem a função mais de te trazer para consciente, trazer para o presente, para você lapidar essa identidade, do que para você alcançar de fato o resultado. E eu recomendo que seja algo simples, que seja algo o mais fácil possível de ser feito. E tem que ser algo que você dê conta de fazer agora. Não é, não, eu vou treinar, mas é tipo assim, eu tô apertada esse mês, então eu vou começar mês que vem. Então, o treino vai ficar pro mês que vem. Mas o que você vai fazer agora? Não, é porque eu tô, assim, já recebi esse tipo de mensagem. Olha que maluco. Eu sei que vocês falam umas coisas, vocês inventam umas histórias pra mim. Eu sei que vocês inventam uma história pra mim. A mulher falou, não, nossa, eu adorei o acompanhamento, não sei o quê, só que agora eu tô cuidando do meu neto, que meu neto nasceu, tô ajudando minha filha, e eu não tô em casa, e tá muito difícil, então vou deixar pra depois. Aí eu falei pra ela, tudo bem, é você que sabe, mas assim, você não vai comer todos os dias? Você tá comendo ainda, não tá? Você continua almoçando, jantando, normal, né? Mesmo você estando aí na casa da sua filha, com o seu neto, você continua fazendo as coisas, não é? Então, assim, às vezes a gente vai criando empecilhos. Não, porque agora não dá. Eu entendo que é um pouco desafiador, né? Às vezes tem condições que realmente, putz, é realmente desafiador. Mas, ok, se o grandão não dá pra fazer, o que de pequenininho eu posso fazer? Hoje, é beber mais água? Então vai ser mais água. É fazer 30 agachamentos no chão da minha sala? É isso. Eu dei essa missão para uma das minhas clientes, Naturalmente Magra. Eu dei a missão para ela de fazer agachamento. E eu falei pra ela, olha, o objetivo não é necessariamente você ficar com a perna super grande, mas é para você sentir a força das suas pernas. É para você sentir o sangue circulando. E quando você estiver fazendo agachamento, é para você se imaginar já naquele lugar. É para você exercitar as conexões certas dentro do seu cérebro. É sobre isso, esse terceiro passo. Quarto passo, importantíssimo, você precisa aprender a rastrear. Porque a gente esquece que a gente tá avançando. Às vezes a gente esquece até que a gente tá fazendo alguma coisa pra mudar. Porque a gente tá, às vezes, nessa programação antiga, né? E às vezes a gente esquece. Então é importante que você tenha alguma forma de você rastrear. Seja anotando no papel, no rastreador de hábitos, seja você anotando no celular, seja você compartilhando com alguém, se possível até tenha alguém perto de você, alguma amiga, alguma coisa assim, que você possa estar falando com esses, caso você tenha essa possibilidade, porque ela vai te ajudar também a te lembrar.
você precisa rastrear, anotar, de preferência num lugar que seja visível, tá? Não é na mente. Fiz hoje, depois fiz de novo, Não, mas se você puder anotar numa folha, pintar, sabe assim, algo que te faça ver o seu progresso. Isso é super importante. O quinto passo, importantíssimo, você precisa criar pistas da mudança. Como é que você vai saber que o negócio tá dando certo? Você precisa estar consciente do que você está fazendo, do resultado que você quer ter com aquilo, e você precisa entender se esse processo está funcionando. E não precisa ser nada super difícil ou mirabolante, né? Não precisa ser necessariamente algo que você vai conseguir ver só daqui muito tempo. Por exemplo, a minha pista vai ser quando eu medir a minha cintura e tiver menor. Claro, é uma grande de uma pista. Tipo, putz, tá dando certo. Mas às vezes isso pode demorar alguns dias, algumas semanas. Mas o que você pode ter de um pouco mais sutil, um pouco mais simples que você consegue observar no dia a dia que a mudança está acontecendo. De repente é uma forma como você pensa, um padrão de pensamento. Tipo, putz, antes eu me cobrava, antes eu me punia, agora eu tô conseguindo me olhar com mais carinho, tô conseguindo me acolher, tô conseguindo ser compreensiva. Eu tô mais calma, tô mais paciente, tô menos reativa. Tudo isso são sinais, então é importante que você tenha pistas de que o negócio tá dando certo. E por fim, o sexto ponto, importantíssimo também, você precisa evidenciar suas vitórias. Porque grande parte do processo que eu faço com as clientes do Naturalmente Magra, eu sei que funcionou quando elas reconhecem que deu certo. Eu, tipo, Cássia, eu vivi uma situação assim que antes eu descontrolava e agora, nossa, eu passei tranquilamente, não comi nada, não fiquei tensa, consegui resolver tal problema, não recorri pra comida. E fala, cara, que incrível, eu fico, tipo, super animada. E às vezes a própria pessoa nem tinha reparado que a mudança tinha acontecido. Então, eu super incentivo as minhas clientes a comemorar as mudanças dela. Então, assim, tenha uma recompensa. Não tem problema, ai, nossa, uma coisa meio que de quase que educar um cachorro, né? Você dá pato e ganha um petisco. Mas não é nesse sentido. É no sentido de, poxa, valorizar o seu esforço, valorizar a sua vitória. Não precisa ser, não, eu só vou comemorar, só vai estar bom quando eu tiver com X quilos. Pô, é muito longe. Você precisa aprender a encontrar meios de valorizar as suas pequenas vitórias. E não é com comida, tá? Porque eu sei que, não, vou comemorar comendo. Vou comemorar abrindo um vinho. Tá, pode até ser um momento ou outro válido, mas assim, você está tentando consertar a sua relação com a comida. Então não envolva a comida na comemoração. Pode ser um presente que você se dá, pode ser, enfim, um dia de folga, pode ser qualquer coisa, um presente que você se dá quando você percebe a sua vitória, quando você percebe uma grande mudança acontecendo na prática. Isso é super importante porque isso reforça o comportamento novo. Dentro do seu cérebro é como se você passasse um marca-texto assim em cima das novas conexões neurais que você está fazendo. E isso reforça cada vez mais e você entra numa espiral positiva em que você vai alimentando cada vez mais esse ciclo virtuoso, tá? Então esses são os 6 passos que se você aplicar, você vai começar a trabalhar na sua identidade magra. E isso vai favorecer que você emagreça de uma maneira muito mais leve, muito mais consciente e que você mantenha isso depois, porque você vai ter feito essa transformação de dentro de você. E o seu corpo vai ser apenas uma manifestação da mulher que você já é por dentro. Então, se você gostou desse conteúdo, eu te convido mais uma vez a você conhecer Naturalmente Magra, para você entender melhor como é que funciona o acompanhamento individual e vai estar aqui na descrição todas as informações que você precisa saber para entender melhor como é que funciona tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo.